Olá, esse é mais um vídeo do canal do Educadores pelo Socialismo. Eu sou Pedro Bernardes e professor da Rede Estadual de São Paulo. Venho hoje discutir um tema que está muito em voga, que nos afeta enquanto profissionais e afeta você também, aluno da educação básica e aluno do ensino superior, que é o Escola Sem Partido. O que é o Escola Sem Partido, ou como a gente chama a Lei da Mordaça? A Escola Sem Partido é uma ONG inspirada em um site norte-americano chamado No Indoctrination, ou Sem Doutrinação. Esse site foi criado pela americana Luan Wright, que explodiu de ódio ao saber que seu filho teve que redigir uma redação sobre o racismo. Sim, absurdo. No Brasil, a Escola Sem Partido existe desde 2004 e seu principal representante é o advogado Miguel Nagir. Esse projeto está em discussão em todo o país e nessa semana será pautado no Congresso Nacional. Mas qual que é o conteúdo? Esse projeto, no geral, ele exige uma aula imparcial e a proibição de discursos partidários, dentre eles a tal da ideologia de gênero, e que desrespeitem religiões em sala de aula. Inclusive, incumbe ao professor a responsabilidade de proibir o estudante de manifestar opiniões políticas e garantir, assim, a imparcialidade de sua aula. Caso o professor não cumpra essas exigências, está passível de punição administrativa. Na prática, esse projeto em si coloca em questão princípios básicos da democracia burguesa sobre a qual vivemos. Questiona-se da Constituição de 88 a Lei de Diretrizes de Base da Educação. Veja, toda lei ou proposta de ensino é ideológica. Isso porque todo documento que normatiza ou regula uma instituição ou sociedade é escrito por alguém que tem uma formação e uma visão de mundo. A Constituição de 1988 e a LDB, por exemplo, são profundamente liberais e burguesas. Não tem nenhuma base marxista, apesar de alguns estúpidos afirmarem o contrário. Ela só garante coisas como a liberdade de expressão, direito de greve, de se organizar politicamente, direitos duramente conquistados pela classe trabalhadora brasileira. Caso esse projeto seja aprovado, isso vai abrir espaço para se questionar, por exemplo, o evolucionismo em nome do criacionismo, atacando o ensino laico e o próprio Estado laico dentro de um Estado burguês. E a partir disso, coloca-se em questão temas já superados pela história, como se existiu ditadura militar no Brasil, se o nazismo foi tão ruim assim, se existem classes sociais e por aí vai. É claro que o pensamento científico tem que estar aberto aos questionamentos e à superação dos paradigmas, mas a partir da superação das formas hoje existentes de compreender o ser humano e o mundo, não retrocedendo pela força de uma lei obscurantista que remonta à ditadura militar. E essa lei, embora não esteja aprovada, já está afetando muitos dos profissionais da educação em todo o país. São muitos os casos que denunciam a demissão de professores e o assédio nas salas de aula brasileiras, por pais e alunos. Na minha opinião, a gente não deve de modo algum baixar a cabeça e devemos enfrentar essa situação e disputar a comunidade escolar. Acredito que nesse momento a melhor forma de nos defender é utilizar as próprias leis burguesas. Em primeiro lugar, nós apoiamos os currículos. Por exemplo, no atual currículo oficial do Estado de São Paulo, feito pelo governo do PSDB, estão presentes dentre os conteúdos que o professor de História deve ensinar para o ensino médio, religiões africanas, indígenas, as revoluções burguesas, o socialismo e o comunismo, a escravidão, o racismo, o nazismo, a noção de imperialismo, tortura e direitos humanos. Está lá entre as páginas 59 e 73. Para ser ensinado, são conteúdos que devem ser ensinados pelo professor de História da primeira à terceira série do ensino médio. Então, esses movimentos de direita que estão pedindo para os alunos gravarem os professores, estão tentando denunciar o professor pelo quê? Por ele fazer o seu trabalho. Um segundo ponto que a gente tem que colocar é a questão da liberdade de cátedra. Por exemplo, no estado de São Paulo, de acordo com a Lei 444, nós temos o direito de escolher quais são os materiais e estratégias didáticas que a gente vai utilizar nas nossas aulas. Isso significa que eu posso não utilizar o livro didático, posso não utilizar o caderno do aluno. Eu tenho que cumprir o currículo, né? Eu tenho que cumprir os conteúdos e habilidades que ali estão. Mas eu não preciso usar os documentos que o Estado impõe para mim. E nem os alunos têm o direito de exigir isso de mim. Então a gente também está amparado nesse aspecto. Para finalizar, devemos caracterizar sim como assédio moral o aluno gravar nossa aula sem a nossa autorização. Quando o aluno faz isso, ele está enquadrando uma situação que para quem assiste o vídeo será como uma situação de todos os dias. Então, quando você grava um professor que está irritado e fora de si, o que não é raro, dadas as péssimas condições de trabalho que hoje temos, você está denegrindo a imagem desse profissional e de toda a categoria. Não bastassem as condições de barbárie sobre as quais somos submetidos todos os dias, agora chega o presidente eleito e nos desautoriza ainda mais, incentivando esse tipo de prática.
Por que o Bolsonaro não propõe condições de trabalho decentes para o professor? Por que não investe na educação? Afinal, uma das promessas do Bolsonaro era justamente retomar o respeito e o prestígio dos professores em sala de aula. Mas a primeira atitude dele, enquanto presidente eleito do Brasil, é incentivar os alunos a denegrir a nossa imagem ainda mais. Assim, professores, não vamos baixar a cabeça, vamos continuar lecionando como sempre fizemos, sem aceitar nenhum tipo de assédio. Ao menor ataque, converse com seus pares, acione o conselho de escola e convoque os pais para uma discussão. Seja amparado na legislação e demonstre que a única coisa que você está fazendo é exercer sua função e que o problema da educação não é culpa do professor, mas do capitalismo e das políticas sistemáticas de destruição da escola pública, com a qual a família Bolsonaro concorda. Não temam, vamos juntos, em luta, derrubar a escola sem partido, promover uma derrota a Bolsonaro e garantir a nossa liberdade democrática de ensinar, pensar e ser os profissionais que almejamos para ajudar a construir uma escola sem mordaça. Essa sim que poderá contribuir para a formação dos filhos da classe trabalhadora.